A paz do Senhor, queridos professores. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula abençoada, a lição número 7, a lição do perdão. Então, primeiramente, nós gostaríamos de orar, para que Deus nos capacite cada vez mais nessa aula, para que Deus nos entregue cada vez mais sabedoria, tá bom? Pai, nós te entregamos essa aula em tuas mãos. Em nome de Jesus, que seja uma aula abençoada, que o Senhor faça mais e mais, Senhor. Prepara o coração de cada aluno, prepara o coração de cada professor, já vai naquela sala de aula, preparando o terreno do Senhor no coração. Em nome de Jesus, nos usa tremendamente. Amém. Então vamos lá, nós vamos começar hoje com a lição do perdão. Vamos então ler comigo a conversa do professor. Caro professor, a parábola que trataremos nesta lição traz uma mensagem desafiadora, pois a sociedade faz parecer que quem sempre perdoa é ingênuo, ou faz parecer que quem perdoa é bobinho. Você tem a razão, você não precisa perdoar, é isso que o mundo está pregando. E quem é diferente disso é como se fosse bobo, careta, Entretanto, à luz da Bíblia, não fazemos mais do que a nossa obrigação. A gente não perdoa porque é bonzinho. A gente não perdoa porque de repente é uma ideia. É um mandamento. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Então é mais que nossa obrigação mesmo. Pois somos perdoados em maior porção. Mesmo sem merecermos, Deus nos perdoa e para que o perdão fosse pleno, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Pecamos todos os dias mais de 77 vezes. Olha que mistério aqui. Por isso do perdão 70 vezes 7. Olha só, às vezes a gente não quer perdoar a pessoa por uma coisa e Deus está me perdoando mais do que 77 vezes por dia. A gente peca mais do que isso. E para tu ver, se eu não perdoo, eu não recebo esse perdão de Deus. Está condicionado, está junto. Por quê? Porque Deus quer ver nosso coração limpo, puro, para que nós possamos subir para a glória com Ele. Então é um mandamento de um bom professor para a gente. Do mesmo modo, devemos perdoar aos nossos ofensores, mesmo que às vezes eles não peçam perdão. Mesmo que eles não vieram, Carol, me perdoa, eu preciso perdoar antes que eles peçam, para que o meu coração fique em paz também. Nosso Pai é justo e Ele não fica feliz em ver as pessoas perdoadas de tão grande dívida do pecado e não perdoar irmãos. Isso deixa Deus triste, é como se devêssemos milhões de moedas ao rei e nossos ofensores sem moedas. Ou seja, quando a gente libera perdão, a gente sente um peso saindo, Isso que a lição diz. Enfatiza os seus alunos que perdoar é um dever. Nós somos capazes de perdoarmos. Se deixarmos o amor de Deus, às vezes sozinho a gente não consegue. Mas com Deus, esse é o nosso diferencial, que ultrapassa o entendimento e o intelecto humano. Com Deus, olha, Ele esquadrinha o nosso coração e a gente consegue. Com Deus, Vamos lá. Comece então com o seu momento de oração. Faça uma roda de oração com eles, ore com eles. Fale, hoje, então, é sobre o perdão. Deixe Deus trazer à memória de vocês aquilo que precisa ser perdoado. Ou peça perdão para Deus nesse momento aquilo que precisa ser perdoado. Relembre do caderno de oração. Questione se eles estão orando em casa. Vocês estão orando, fazendo oração em casa? Depois do momento de louvor, louve com todos juntos, Alguém quer um hino especial aqui, em sentido quer trazer algum hino para louvar? Lembre que o momento de louvor é um momento muito importante. É a sua entrega a Deus. Deixei aqui duas sugestões de louvores. A harpa cristã número 292, Qual o preço do perdão? É lindo. E também o louvor do perdão da Ludmila Ferber. Plano de frequência, A chamadinha, ali com o nome de quem. Não esqueça de incluir nomes novos que estão visitando. Faça a chamada. Também o plano de frequência, nós continuamos nesse trimestre orando pelos estados, hoje é por Ceará. Lembre de orar pelos missionários, lembre de orar pelos seus pastores, pelos evangelistas, quem está no campo também. Então nós vamos começar com o objetivo. O objetivo é entender as consequências de não perdoar. Também, caros professores, explique para eles o que é o perdão, que é diferente de desculpa.
Desculpa é, por exemplo, assim, ó, eu deixei cair um lápis. Deixei cair o lápis do colega. Ai, me desculpa. Desculpa são coisinhas pequenas que vamos supor que não vai magoar uma pessoa. Desculpa são coisinhas pequenas que não vão infringir uma pessoa. Agora, perdão é aquilo que vem com o sentimento. Deixou o lápis cair e não, né? Mas você precisa pedir desculpa. Agora, perdão é muito mais profundo. É aquilo que ultrapassa o seu limite. Tanto que ultrapassou o seu, quanto você ultrapassou o de outra pessoa. Memorizando. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está nos céus também perdoará vocês. Mateus 6,14. Esse é o texto bíblico. Ou seja, olha que lindo. Quer ser perdoado? Você erra? Você peca? Porque se você me disser que você não peca, você é o único do planeta. Palmas. Você peca, nós pecamos. 70 vezes 7. Isso é muita coisa por dia, tá? Então, o que acontece? Ou seja, o Pai de vocês também vai perdoar se vocês perdoarem. Sugestão para o memorizando. A atividade. Para reforçar a importância do perdão, entregue cada aluno uma pedrinha. Uma pedrinha normal, uma brita, como se fosse, né? E peça que segurando essa brita ou essa pedrinha, eles tentem escrever o texto bíblico. Ou seja, vamos supor que essa aqui é a minha pedrinha, né? Que isso aqui é para outra atividade. Eles vão tentar escrever o texto bíblico e vão ter muita dificuldade. Eles vão ter saudade de ser livres da mão. E em seguida, pergunta para eles, foi fácil? Ai não, aquilo ali ficou atrapalhando, me machucando. Leve a perceber que essa pedra é como a falta de perdão. Você não vai conseguir ser livre. Aquela pessoa, aquela situação vai ficar ali te incomodando, você vai ficar pesado. Nunca vai conseguir ser pleno é ser completo, a felicidade por completo, porque sempre tem aquela pedrinha. Não é mais fácil soltar? É, só que quando é o perdão, às vezes parece que é difícil, parece que está colada essa pedrinha. E não, existe liberação, né? E qual a reflexão? Muitas pessoas nunca vão nos pedir perdão. Se eu esperar, ou você esperar, pessoas que nos magoaram vir pedir perdão para então nós ficarmos bem, a gente vai morrer e às vezes não vai acontecer. Se você magoou alguém, peça perdão. Agora não espera pessoas que te magoaram pedir perdão, porque nem todas vão vir. Isso é liberar. Não queremos ficar presos na dor. Ou seja, o que é ficar preso? É como se fosse assim, ó. Duas pessoas. Aqui está a pessoa, a Maria, e aqui está o João. A Maria errou contra o João. A Maria disse que o João, olha, fez muita coisa errada, ela insultou o João. A Maria não pediu perdão para o João. Só que o João decidiu perdoar a Maria. Ele disse, mesmo que não falou para ela, mas ele decidiu na sua oração, eu perdoo o que ela fez. E aí a Maria nunca pediu perdão. A Maria ficou sempre com aquilo ali. A Maria está presa, mas o João está livre. A mesma coisa se fosse vice-versa. Quem não perdoa está preso e só vai se sentir livre quando liberar esse perdão. É como se fosse um crochê, quando se faz. Aí está lá o crochê e tem um nó errado. Quando você vai comprar, você vai dizer, toalha é muito bonita, mas tem um erro aqui, ó, então não quero. Ou seja, tem que desmanchar e fazer para que entregue uma toalha bonita. A pessoa pode prosperar, a pessoa pode ser até um pastor de igreja. Se tiver aquela falta de perdão, ele não vai conseguir sentir totalmente a presença do Senhor. Ele não vai conseguir ter uma felicidade plena, porque tem aquele peso, né? Nós não somos perdoados porque merecemos, e sim porque Deus tem misericórdia de nós. Não existe um patamar de merecimento. Não, assim, eu mereço ser perdoada por Deus. Olha quanta coisa eu faço. Gente, não existe isso. Misericórdia é dado de graça por quem não merece. Eu não mereço nada do que eu faço no mundo. Desde que você venda todas as suas coisas aos pobres, desde que você dedique 100% a sua vida ao Senhor, não existe. A gente nunca vai atingir o teto máximo para que a gente mereça. É de graça. É sem merecimento. E é o amor do Pai. Vamos lá. Depois também tem a dinâmica. Você vai entregar uma folha em branco para cada um e você vai pedir para que eles façam bolinhas de papel, assim, ó, papel sulfite, tá? E peça para eles fazerem bolinha e fiquem segurando.
Enquanto eles seguram, peça para eles fazerem 2 bolinhas, tá? Enquanto eles seguram, vocês pedem para eles bater palma. Aí eles vão tentar. Ai, Pro, é muito ruim. Não dá. Depois peça que mantenham suas mãos a bolinha até o final da aula. Então eles vão ver que não dá porque tem alguma coisa. Até o final da aula. Depois, ao final, pergunte se foi incômodo cumprir as 2 atividades ao mesmo tempo. Ou seja, você, às vezes, escrever com a bolinha que vai ter atividade, você ficar com a bolinha porque já marca, depois peça que jogue as bolinhas no lixo. E isso vai acontecer no final, tá? E que neste momento seja um momento muito espiritual. Que fala assim, alunos, essa bolinha, que seja um momento profético. Não é porque é criança que já não tem algo para perdoar. Não é porque é criança que eles já não estão pecando. Já estão. Seja pensamento, sentimento ou atitude. Então lembre da misericórdia. Tá? Não é porque eles são juniores de 9 a 10 anos que não. Ainda eu acho que eles não têm pecados. Já tem sim. Então, ou seja, precisam ser perdoados. Então você olha para essas bolinhas que vocês vão jogar no lixo, olhem para elas com olhos da fé. Aqui estão as memórias ruins. Aqui estão as situações ruins. Aqui estão as pessoas talvez que machucaram você. E quando a gente libera perdão, não é para condenar elas, não é para dizer assim, tomara que vocês morram, tomara que vocês escolham tudo, tomara que a mão de Deus, a justiça, porque às vezes a gente fala, né, a mão de Deus é com essa pessoa. Às vezes parece que você está até rogando praga, e eu sei que a mão de Deus é a mão mais maravilhosa, mas você ora com a intenção de que Deus faça justiça. Olha, mate esse homem, não é assim. Liberar perdão é desejar o melhor para essa pessoa. Eu sou livre disso. Ou seja, eu sou livre e você joga isso, é como se você estivesse jogando essas pessoas, não as pessoas fora, jogando as situações que essas pessoas fizeram fora, tá? Ressalte que assim é a falta de perdão, o peso que nos atrapalha na comunhão com Deus. Então nós vamos começar agora explorando as Escrituras. O que a nossa maravilhosa, linda Bíblia nos ensina sobre o perdão. Porque fale para eles que tudo que eles precisam está na Bíblia. Tudo. Você pode aprender português, matemática, que é um pré-requisito humano, mas o maior livro, o livro de única sabedoria inspirado por Deus é a Bíblia. Então, ou seja, o que a Bíblia nos ensina sobre perdão? Ali tem conselhos sobre tudo. Certo dia, Pedro perguntou ao mestre quantas vezes era necessário perdoar alguém que ofendesse. Do tipo assim, Pedrão lá, né, perguntando para Jesus, eu tenho que sempre ficar perdoando? Quantas vezes? Uma vez só não tá bom? Jesus logo contou a história do empregado mau. Como Jesus é sábio. Como Jesus é nosso melhor amigo. Olha a história. Este empregado, ele tinha uma dívida com o rei de milhões de moedas. Muitas, muitas, muitas moedas. É como se fosse R$1 milhão. Vamos botar aqui. O rei resolveu cobrar o empregado. Ou seja, estava me devendo, é natural que eu vou ir lá cobrar. Porém, quando ele chegou lá, o empregado não tinha dinheiro. Ele não tinha para pagar essas moedas. Então, o rei, pela ordem da época, ordenou que ele e sua família fossem vendidos para pagar a dívida. Ok, você não tem dinheiro, então vou fazer assim, eu vou vender vocês. Como se vocês vão se tornar escravos. O empregado, de joelhos, e joelhos é sinal de rendição. Estou aqui, por favor, olhe para mim. Ele implorou ao Senhor para que tivesse paciência. E toda a dívida seria paga, aqui na figura 7.1, olha. Aqui na figura 7.1, olha ele implorando, chorando. Meu rei, por favor, não me deixe. Jesus contando, né? E aqui olhando, os discípulos olhando. Não me deixe, Jesus, rei, desculpa, não me deixe ser vendido. Olha o tanto de moedas, por favor. E o rei aqui já está pensando. Ele já está analisando, já está sendo comovido, com íntima compaixão. E o rei ficou com pena, que é como se fosse essa pena, o rei teve misericórdia e perdoou a dívida. Olha que lindo. Aí eu pergunto para você, professor, nem precisa ser para o aluno. A pessoa está te devendo, por exemplo, R$10 mil. Primeiro que a gente tem que ter cafife para emprestar R$10 mil, né? Mas, amém, Jesus. E a pessoa está lá e você emprestou. Você até está precisando desse dinheiro. Só que essa pessoa, ela não tem condições, porque ou ela te paga ou ela come. E aí você chega para ela, olha, eu preciso desse dinheiro, mas não precisa tanto, mas precisa para deixar no seu cofre. E a pessoa fala assim, por favor, me perdoa, eu vou te pagar, mas ainda não tenho como.
Você deixa ela passar fome e você libera a dívida. Tu já pensou Deus tocar no teu coração? Libera essa dívida. Mas Deus, eu trabalhei para esses 10 mil. Libera. Foi isso que esse credor, ele fez. Ele liberou essa dívida. Aconteceu agora um outro episódio dessa mesma cena. O empregado, ele também tinha alguém que devia um dinheiro. Ou seja, ele foi perdoado. Imagina a felicidade dele. Mas também tinha alguém que devia o dinheiro para ele. Ou seja, eu fui perdoado, agora eu tenho que repetir a dose, eu também tenho que perdoar. Mas vamos ver se aconteceu esse fluxo. Assim que o encontrou, o empregado do rei, ele cobrou a dívida de 100 moedas. Ou seja, o companheiro do empregado, que estava devendo para ele, ele tinha uma dívida de 100 moedas. E o seu devedor não tinha como pagar. É a mesma situação do empregado. Ele pediu paciência, calma, meu companheiro. Eu vou te pagar. Só que sabe o que o empregado fez? Não quis saber. Olha na figura 7.2. O empregado... olha como a gente tem que cuidar para não ser assim. O empregado não quis saber. E não perdoou a dívida de 100 moedas. O quê? Você não vai me pagar. Gente, ele não tinha mais dívida para pagar o empregado. Por que ele não perdoou? Então você vai ser preso. E esse homem aqui desesperado, não faça isso, por quê? E ele aqui todo sorridente, essa é a minha justiça. Eu vou mandar você ser preso. Porque naquela época eles poderiam ser presos se não pagasse. Mas então, como nada fica escondido, o rei soube disso. E o que aconteceu? Vamos lá. O rei ficou sabendo e mandou trazer o empregado, aquele que ele perdoou a dívida. Como é que é? Eu te perdoei e então você não perdoou? Vem aqui. O chefe, o rei, disse assim, eu estou retirando o meu perdão. Agora, aquilo que você fez com o outro, eu também estou fazendo. Mandou os seus servos prenderem ele até que ele pagasse a dívida. Este empregado não tratou o seu colega como ele foi tratado. Ele não transbordou o perdão. Uma pessoa de Deus, ele precisa transbordar aquilo que Deus dá para ele. Se a área financeira, abençoe. Se a área de paciência, abençoe. Se Deus te perdoou, Deus te perdoa, porque você está vivo é porque Deus te perdoou. Porque Deus, num minuto, Ele tem razão de tudo. De tantas coisas que a gente faz, Deus podia olhar e dizer, pode morrer. Mas Deus é misericordioso, Ele acredita em nós. Jesus ensinou com essa história que Deus nos perdoará à medida que nós perdoarmos. Aí olha só, o empregado, inteligentíssimo, imagina, não perdoou uma dívida de 100 moedas. Aí voltou a dívida original. Ou seja, milhões de moedas. Deveu muito mais do que aquilo que tinha que perdoar. Voltou a dívida original. E vai saber lá eu se não tinha nem juros nisso, né? A misericórdia que recebemos de Deus devemos praticar em relação ao nosso próximo. Ou seja, olha aqui, pessoal. Aqui eu dei uma rasgadinha. O rei falou, então tá, agora a justiça vai ser feita. Você vai colher aquilo que você vai plantar. E então, vimos nessa parábola o que a gente aprendeu? Nós vimos nessa parábola que o servo devia bem mais do que o credor. A dívida desse homem era como o nosso pecado, ou seja, impossível de ser paga. Era milhões de moedas, talvez nem que ele trabalhasse a vida toda ele conseguiria pagar. Só que, por ele não perdoar, ele vai ficar a vida toda numa prisão. Ou seja, a falta de perdão nos aprisiona. É a mesma coisa, Jesus ele viu o risco. Opa, estou olhando aqui na terra, meu pai, eu e você aqui. Eles têm o risco de ser mortos por causa da dívida do pecado. E aí ele falou o quê? Eu vou doar a minha vida, eu vou dar, oferecer. Jesus não foi assassinado, do tipo assim, sem querer. Jesus entregou, ninguém matou Jesus. Ele que entregou a vida dele. E então morreu, mas ressuscitou e está vivo até hoje. Então Jesus pagou essa dívida. E aí a dívida impagável Jesus pagou e eu não quero perdoar quem me ofendeu. Oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que adianta orar o Pai Nosso se a gente não perdoa? Ficamos assim livres de qualquer condenação quando a gente perdoa. Imagina como fica o coração de Deus quando a gente não perdoa. É como se nós não valorizássemos o perdão dele. Nessa parábola, Jesus nos ensina que quem não perdoa fica preso. Torna-se prisioneiro de quem o feriu.
Você vai sempre, enquanto você não perdoar essa pessoa, talvez você, professor, talvez seja a sua mãe, seja o seu pai, seja pessoas da sua infância que liberaram palavras ruins sobre você. Essa pessoa aí, não, essa minha filha, esse meu filho não presta. Esse meu filho me dá trabalho, eu nem deveria ter tido ele. Pode dar exemplos que talvez eles já escutaram. Se você não perdoar, e perdoar é deixar ir embora essa situação. E como que eu perdoo? É na sua oração, a senhora, Pai, estou perdoando fulano de tal da minha vida. Estou deixando ele livre. Pai, abençoa ele, cura o meu coração. É isso que você precisa orar. Você sabia, vou falar para você, que quando eu faço os atendimentos também, que eu trabalho na área de psicologia, vou falar para você, você sabia que uma das maiores raízes de doenças do corpo, sabia que é a falta de perdão, a angústia excessiva, aquilo que fica preso? A gente precisa perdoar para você ficar bem. Talvez tem pessoas que não conseguem fluir porque não liberaram esse perdão. Perdão é divino, é espiritual, é emocional e traz cura física. É muito tremendo. Talvez você está pregando em púlpitos e Deus quer falar para mim e para você, perdoe. Eu não estou recebendo o teu bom perfume através da tua adoração porque não está passando do teto, sabe por quê? Por causa que a falta de perdão está cobrindo isso. Não faz sentido orar por perdão se não perdoarmos. Ele nem recebe. Olha o que a Bíblia diz, que lindo, eu sou apaixonada. A Bíblia diz assim, ó, ei, se você trouxer uma oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, sabe o que você vai fazer? Não traz a oferta primeiro. Ou seja, eu não quero seu dinheiro, eu não quero a sua oferta. E talvez a oferta não é nem só física, talvez é a oferta de louvor. Primeiro vai, se reconcilia com o teu irmão e depois você vem trazer. Porque eu quero uma oferta limpa, seja de palavras, atitudes ou financeira. Por quê? Porque senão você vai estar entregando com a sua mão suja. Se você perdoar, você é livre, fica bem, faz bem para a alma. Eu botei aqui um exemplo. A falta de perdão é como uma pedra no cano, a água fica interrompida. Você está lá morrendo de sede. Uau, você até pagou a conta da água. Mas assim, você vai abrir a torneira e tem uma pedrinha no cano, a água não sai. Se sair, pode sair bem pouquinho. Ou seja, Deus tem uma enxurrada de bênçãos, uma enxurrada de prosperidade espiritual sobre a sua vida. Tem uma enxurrada de cura para dar para você. Só que a pedra no cano não faz com que a água saia. E o que é essa pedra no cano? Falta de perdão? É igual quando você está numa olaria. Sabe como é que acontece na olaria? Quando você está lá, o oleiro, para fazer o vaso de barro, ele tira todas as pedrinhas no começo. Porque se tiver uma pedrinha, quando for em alta temperatura, quente, o vaso explode. Tem bênçãos que Deus ainda não te entregou, porque você ainda não liberou o perdão. E não adianta reclamar que Deus é injusto que não deu, porque Deus não quer ver você explodido lá na frente, igual numa olaria. E também botei outro exemplo aqui. Se uma cobra te picar, ó, essa cobra ali, dá até medo só de ver, né? Ó, vem lá, uma cobra te picou, né? Fale para os seus alunos. O que você faz? Opção letra A. Ó, e essa picada dele tem veneno. Só picou ali, é questão de horas que você pode morrer. Você vai atrás da cobra? Vem aqui, sua cobra chata, eu vou te matar. Você pode morrer no caminho, ela pode te picar mais uma vez e você não vai matar essa cobra. Ou opção letra B, você, em vez de ir atrás da cobra para matar ela, para dar a justiça que ela merece, você vai atrás da frase mais corajosa do mundo, me ajuda. Se você vai atrás do antídoto, você vai atrás de remédio, você vai atrás de quem possa te ajudar nessa área. É a mesma coisa. Às vezes, o nosso coração humano quer matar quem nos feriu. A Bíblia diz que quando eu perdoo, eu oro pelos meus inimigos. Quem fez mal para mim, eu coloco brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, eu estou abençoando. Então, não vá atrás da cobra. Vá atrás daquilo, do veneno sair dentro de você. Não faça justiça com as próprias mãos. Deixa que tudo aconteça como tem que acontecer, você liberando o perdão. Sugestão de atividades. Eu deixei ali uma atividade também, está lá no Drive, sobre o perdão. Vamos supor assim, ó, perdoar tal coisa, certo ou errado? E eles vão assinalar. Depois, também não esqueça das atividades da revista. Você peça para ele escrever num caderno ou na sua própria lição. É um momento muito profético também esse, tá? Para vocês escreverem uma folha quem já o ofendeu. Ninguém pode ver um do outro, tá bom? É muito particular. Até você não fique muito ali perto do aluno, não. Peça ali, diga, ninguém vai ver.
Talvez é a mãe, é o colega que fez bullying, é a professora que não soube lidar, né? E tal. Escreve. Depois, você coloque a mão em cima e ore com eles. Deus, eu estou liberando o perdão. Peça para eles repetirem, eles vão precisar dessa ajuda. E você vai ver o efeito disso, é maravilhoso. Conclusão. Somos perdoados por Deus. Então, se queremos o perdão de Deus, devemos perdoar quem nos ofende. Quando perdoamos alguém, estamos livres desse peso. Saiu o peso nos ombros, você é livre. Devemos perdoar mesmo se a pessoa não nos pediu perdão. Se você esperar a pessoa pedir, você vai virar refém para o resto da vida. Libere. Já pensou não alcançar o céu porque é falta de perdão? Não. Jesus é o maior interessado, Deus é o maior interessado em você habitar com Ele na glória. Porém, libere esse perdão. Tá bom? E aqui nós concluímos mais uma lição de hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus.